Pessoal, e aí, tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem hoje, bem de saúde, bem com as famílias e de bem com a vida. Bom, vamos continuar com a nossa programação da mesma maneira. Lembrando, todo o percurso do nosso estudo, como sempre. Então vamos lá, rapidão, fazer aquela retomada. Primeiro, lá na introdução do material, se vocês pegarem lá para ler, lembrando que vocês têm lá o nosso curso é 30 horas presenciais, 30 horas EAD, e agora essas 30 horas presenciais estão no formato remoto, né? E aí vocês têm lá uma previsão de leitura indicada. Então lembre-se que vocês têm lá a introdução de todo o material didático, né? De todo o conteúdo. Depois tem o ciclo 1, a introdução de todo o conteúdo, não é a introdução do ciclo, tá? É uma introdução geral que vem antes, tá? Então, se vocês entrarem lá no MDO, vocês vão ver. Então, tem introdução, depois tem ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3. Nós estamos fechando o ciclo 2 hoje. Semana que vem temos uma atividade prevista, tá? Então, é isso. Fechando o ciclo 2. Então, vamos pensar no seguinte. A gente fez o percurso. Lá na introdução, falamos o porquê do estudo. Se você por acaso, nós falamos isso em sala de aula, mas se você por acaso não leu, leia, porque é curtinho o texto, esclarece bastante também. Então, lá na introdução citamos vários antropólogos, inclusive Darcy Ribeiro, que é um antropólogo brasileiro, muito bom. E lá falamos do quê? Do sentido do estudo antropológico, que é o estudo do homem, mas de acordo com seus diferentes arranjos socioculturais e aquilo que o define enquanto tal, as características de ser humano, tá? E lá falamos de toda a questão do estudo ser interdisciplinar e tal, demos uma boa trabalhada nisso e também fizemos isso em sala de aula, tá? Bom, depois ciclo 1. Aí no ciclo 1 a gente começou a entender um pouquinho. Então vamos ver o que é o ser humano do ponto de vista das suas características. O que ele tem, né, de característica fundamental que define. Aí nós traçamos aquele cenário do que é a natureza, né, e do que é também a cultura. Então, para entender um pouco mais da cultura. Isso foi fundamental porque a partir daí nós tivemos as noções de que o ser humano ele tem toda essa questão físico-biológica, tá? Que podemos considerar como natural. Ele é um animal inserido na natureza também, só que ele se destaca dos outros, e esse é o seu sentido aí, a gente vê o seu sentido antropológico. E não é por causa do seu formato físico, das suas habilidades meramente, tá? Então aí ele é o único que é capaz de produzir cultura. E aí vemos as características, o que é cultura, em sentido geral, né? E resgatamos cultura principalmente no seu sentido contemporâneo, tá? Cultura como modo de vida, mas e aí? O que isso envolve no ser humano? Então envolve uma série de questões que traduzem linguagem verbal, não verbal, uso de símbolos, tá? E toda a questão de como se produz sentido, significado, essas noções a partir daí. Ou seja, o ser humano, ele não é aquele animal que só come e só satisfaz as suas necessidades, entre aspas, naturais. Tanto que é até considerado, de certa maneira, natural que o ser humano produza cultura. Ele é um ser cultural. Então ele produz diferentes formas de se sociabilizar. Ele também tem uma comunicação específica, mais expressiva, mais complexa, e produz símbolos que trazem à tona crenças, hábitos, costumes, tradições, aqueles que não estão entre nós, tá? Então, tem todo um processo muito mais complexo de significação, tá? Isso é o ser humano. Muito bem. Aí nós fomos para o ciclo 2. Bom, se entendemos esses aspectos gerais, fomos para a parte da cultura. Então agora vamos ver como que a cultura humana se organizou mais primeiro, entendendo a cultura como esse arranjo total sociocultural,
E isso é uma definição temporal, ela é contemporânea, como eu falei, ela não foi vista dessa maneira o tempo todo na história ocidental. E segundo, vamos ver também no ciclo 2 como que o ser humano foi se transformando, tá? O que significa o sentido de ser humano foi se transformando. Então, assim, e quem eram os que tinham dentro da organização humana mais acesso a todo desfrutar de sua humanidade, da dignidade, e aqueles que nem tanto, e aqueles que nada, né? E aqueles que menos que nada, tá? Ou seja, aqueles que só doavam e acabavam num lugar subhumano entre aspas, por quê? Porque é uma posição de não desfrutar que eu estou falando. Então, estou considerando aqui que eram pessoas, como qualquer outra pessoa, mas que se colocavam, estou considerando um conceito universal de pessoa, que é o meu conceito aqui, desse momento da história da humanidade, um conceito utilizado na antropologia, na sociologia, na história, enfim, na legislação, tá? Então, estou usando esse conceito e olhando para trás e vendo, olha, antes não era assim não tinha essa universalidade. Então, ele era tratado, determinada pessoa, determinado ser humano, como não humano, como menos humano que outros humanos. Primeiro começamos isso, questionando os últimos 500 anos e todos os avanços tecnológicos, todos os avanços políticos, né, na organização do Estado, na organização da sociedade, na organização econômica, os questionamentos, aquilo que estava dando errado, lá no século XIX vieram os questionamentos também a tudo isso, e a própria ciência também no século XX vieram esses questionamentos, né? E o que nós avançamos, o que não avançamos, né? E aí vimos que os conflitos humanos continuam muito fortes, cada vez mais. Então, até porque o que é avançar é algo que não é igual, como o ser humano produz significado, produz cultura, isso não é igual para todos. Então, uns acham, vamos continuar assim que está indo bem, os outros falam, não, isso está errado, a gente tem que continuar desse outro jeito. Antes é que estava bom, e aí a gente tem cada vez mais conflitos. A gente tem mais curas para doenças, mas também mais questionamentos, né? Até se a doença existe. Então, essa discussão vai muito longe, tá? Bom, nesse cenário, aí a gente volta desde da antiguidade clássica e vai olhando posição social, costumes, hábitos, preconceitos, a organização do trabalho, dizendo quem é quem na sociedade e colocando, olha, esses são humanos de verdade e merecem tudo, esses são mais ou menos, esses não merecem nada. Tá? Eles estão aí nessa posição porque é assim que tem que ser. E vimos isso em diferentes arranjos, de diferentes maneiras, com diferentes entendimentos, até chegar na pós-modernidade. E vimos na Idade Moderna a ascensão do individualismo, vimos nesse cenário também o pensamento liberal, a questão das mudanças econômicas, tal, e o ser humano no meio de tudo isso, se destacando do grupo, né, se impondo a partir do empreendedorismo, se impondo a partir da sua criatividade, se impondo a partir do desenvolvimento científico, tá? Impondo essas inovações no âmbito político e também no âmbito da vida cotidiana, com facilitações para áreas diversas, mas o poder econômico sendo o grande diferencial aqui, né? Então vimos isso. Na última aula eu fiz até uma retrospectiva como um estudo de caso, pensando no Covid-19. Tá, e agora? Daqui por diante? Bom, a gente vai nessa discussão até, a gente foi nessa discussão até a atualidade com o conceito de pós-modernidade, com a noção de que é um período de crise, uma crise de sentidos, né?
Seguimos principalmente o autor Zygmunt Bauman, para tratar disso, que fala de toda essa questão dessa crise de valores. E ele diz o quê? É uma dificuldade de negociar sentidos. Tá? Então, qual que é a dificuldade de negociar sentidos na pós-modernidade? Aí ele fala da modernidade líquida. Por que as duas coisas têm a ver? Modernidade líquida significa o quê? Nós temos que ser iguais aos líquidos, nós temos que fluir, tudo tem que fluir e assumir a forma daquilo que contém. Nós estamos agora na pandemia, a gente tem que fluir e aceitar a pandemia e lidar com ela, tá? E com todas as suas imposições, querendo ou não querendo. Só que isso é uma dinâmica anterior, não é da pandemia. Isso vem desde a dinâmica de consumo, vem de todo o processo econômico, quer dizer, o que está dando dinheiro é X, mas eu quero fazer Y, só que se eu fizer Y eu não sobrevivo, então eu tenho que fazer X. Mas esse X aqui, ele defende certas crenças, valores que eu não acredito, tá, mas eu preciso ganhar dinheiro, então eu trabalho aqui e acredito nisso fora daqui, e assim vai, a gente tem que ir se adaptando, é essa a situação, isso em tudo na sociedade, né? Então ele vai colocando isso. Bom, a crise de valores é porque a gente não sabe em quem confiar e tem aquele contexto da pós-verdade, né? Então a gente quer acreditar naquilo que faz sentido interior, principalmente. Então toda vez que eu falar de pessoa, de ser humano, estamos resgatando esse sentido antropológico. Esse sentido antropológico fala do interior, dessa visão de humano que não é só físico, material, dependente de condicionamentos que são naturais. Ele lida com isso, nós lidamos com isso, mas nós temos, digamos, como a música do Lenin que eu usei de exemplo, nós temos, o nosso corpo pede alma, né? Ele pede algo mais, o que na nossa instituição também é tratado como questão da transcendência. Tá? Porque você vai além, você se supera, o ser humano é um ser em aberto e ele está sempre se transformando. Tá? Tem uma frase que diz assim, que de uso popular, né? Que as pessoas não mudam, né? Isso é muito comum ser dito. Aí depende de para onde você está olhando. Se você se casa com uma pessoa esperando que ela mude para que ela fique do jeito que você quer, aí vale dizer as pessoas não mudam. Por quê? Porque aquela pessoa, ela tem características, vontades, desejos, ela só muda se ela quiser. Então você não pode depositar a expectativa no outro sem perguntar para o outro, olha, você quer mudar isso? Tá? Aí vale, as pessoas não mudam, só muda se quiser, né? Por outro lado, na mesma situação, se você se casa com uma pessoa, imaginando assim, não, eu casei porque ela é desse jeito, eu adoro ela assim, aí achando que ela nunca vai mudar, que ela nunca vai pensar diferente, que ela vai ficar exatamente igual, aí você está querendo uma múmia, uma pessoa sem vida. Porque o próprio processo de vida vai mudando a gente. A aula que eu dou hoje não é a aula que eu dava há 15 anos, quando eu comecei a lecionar. Tá? Então, e com todos nós é a mesma coisa. Então, numa relação qualquer que seja, mesmo os meus alunos de hoje não são os mesmos de antes. Se eu der aula para uma pessoa que teve uma aula comigo lá atrás, ela vai me reconhecer como Everton, em muitas características minhas, e por outro lado vai ver, nossa, como esse Everton mudou. E isso tem que ser assim, é natural, é normal, é comum que seja assim. Porque nós estamos em transformação o tempo todo. Então, no caso do exemplo do casamento, sim, a pessoa vai mudar, e aí de repente você fala, nossa, mas você não era desse jeito. E a pessoa de repente vai te falar, não era mesmo. E não sabia que eu ia ficar assim. Porque a vida é assim, de transformação, de imprevisibilidade, né? E a gente tem que aprender a lidar com isso com certa naturalidade. Porque toda vez que a gente tenta fazer que a vida fica assim, núcleo duro, né? Fechada, a única e mesma, o tempo todo, a gente acaba se tornando intolerante, tá? Bom, então a gente tem aqui o contexto atual dos fundamentalismos e também, do ponto de vista da saúde, de um vazio interior que nos impulsiona às compulsões, a compulsão por consumo e tal. O Bauman também fala dessa questão aí
do consumismo, da vida para o consumo, que é inclusive o título de um dos livros dele. Tá? Bom, isso tudo estou repassando e vale a pena repassar sempre, porque isso tem que ficar como uma coisa trivial para todos nós. Isso é parte da nossa vida daqui por diante. Isso não é para todas as profissões, para todas as áreas. Isso é uma coisa assim, esqueçam de mim, mas não esqueçam disso, porque isso é referência para poder edificar todas as coisas de compreensão do ser humano que transcendam isso, que vão além disso, tá? Muito bem. E nessa jornada toda, até entrei lá no ciclo 3 também. Já adiantei o ciclo 3 em um dado momento, falando dos 2 casos lá de superação, né, que é pré-requisito para vocês fazerem atividade também, né, a segunda atividade de portfólio, que é relacionada ao ciclo 3, que trata de toda essa noção de lidar com dificuldades, exercer a liberdade, tá? E até que ponto que vai a nossa possibilidade de escolha. Então, já falei disso também. E o ciclo 3 é um estudo de caso, que envolve 2 pessoas lá no contexto da Segunda Guerra Mundial, que é o Bert Hellinger e o Viktor Frankl, com histórias notáveis. Os 2 passaram pela Primeira Guerra e seguiram adiante, pela Segunda Guerra Mundial, e seguiram adiante, né? O Bert Hellinger, inclusive, era vivo até o ano passado, faleceu enquanto eu estava escrevendo esse material. Tinha acabado de escrever essa unidade aí, esse ciclo de estudos, e ele faleceu, né? Então, assim, tudo isso é muito vivo ainda na nossa memória, muito presente. Eles têm trabalhos maravilhosos, cada um na sua área, tá? Então, eu expliquei um pouco disso. Ainda vou retomar um pouco disso, né? Mas o relevante é aqui, dos 2 lados, a questão de que nós temos que produzir significado, sentido, para poder seguir. O ser humano, ele não vive só de condições materiais boas. Ele tem que ter condições de sobrevivência interior, de edificar sua individualidade, de edificar a sua identidade. E isso, de certa maneira, lá no ciclo 4 vocês vão ver mais isso, é avesso ao que a gente chama de individualismo, tá? Mas isso é para depois, é um outro estudo, tá? Nós vamos ver a partir do ciclo 4, no ciclo 5 também. Bom, então, no ponto que nós estamos agora, várias vezes citamos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Como citamos ela várias vezes, inclusive a pós-modernidade, eu coloco que é pós-Segunda Guerra Mundial, com todos os resultados, com toda a crise que a gente vê no pós-guerra, né? E depois na década de 70 a gente tem a crise das fontes de energia, a crise do petróleo, né? Na década de 80 isso avança, aquela visão ecológica, tudo, vários questionamentos, enfim, vai longe. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos é um marco, tá? Fundamental nisso. Eu queria trabalhar um pouquinho com isso, e aí eu vou falar para vocês rapidamente sobre a origem, de onde veio. Depois o resumo de aula vai estar lá também, tá? Por quê? Porque vocês estão lidando com toda hora com essa questão dos direitos humanos e não nos ativemos ainda a exatamente essa questão. Ela é pressuposto do resto, então, e não é tão óbvia assim. As pessoas não entendem ela tão facilmente assim. Então, quando a gente pensa em direitos humanos, primeira noção, todos os direitos que a gente tem são humanos, porque somos humanos, e até os direitos que dizem respeito ao meio ambiente também são considerados direitos humanos, porque é o ponto de vista de um ser humano sobre o meio ambiente. Então, tudo redunda o quê? Na nossa compreensão, nos nossos valores, naquilo que a gente defende, acredita e quer. Tá? Então, no limite é isso. Por isso que, a princípio, toda legislação pode ser considerada como uma legislação de direitos e de deveres que são humanos. Tá? Só que a gente foi, ao longo do tempo, verificando
agente humanidade, verificando a necessidade de ter um código que tratasse exclusivamente sobre isso, devido à intolerância, devido à dificuldade de convivência. Tá? Antes de eu falar dessa história toda, vou passar um vídeo para vocês, 3 minutinhos, rapidinho, que vai ficar aqui na continuidade. Dá uma olhada aí, rapidão, e eu já volto. Pode perder o ano, pode perder tudo, mas não pode perder pro Corinthians. Ultimamente, o Corinthians, mesmo com um investimento bem inferior ao do Palmeiras, é um time muito superior. Eu tenho uma pessoa que trabalha com a gente, o meu trabalho é bem intenso, então muitas vezes eu não consigo, assim, dedicar. E daí eu cuido de todas as coisas na casa dela, cuido da Isabela também, né, que é a filha dela. A maneira com que eu me visto, ela dá credibilidade para o que eu faço. Nossa, ter que usar terno e gravata não é muito minha vibe, não. E a nossa democracia, a nossa liberdade está indo embora. Eu sou o líder da resistência. Eu tenho o direito e o dever de gritar para todo mundo ouvir. Nessa polarização, eu defendo o lado da direita. Mas eu já percebi o comportamento estranho das pessoas pela minha presença, entendeu? Pelo fato de ser um pouco mais diferente. É claro que na minha infância era tudo muito diferente. Porém, as pessoas mudam com o tempo, seus gostos, suas preferências. Para mim é muito importante eu manter essa rotina de treino, porque eu sinto um bem-estar muito grande quando eu me exercito. Às vezes, por exemplo, faço alguns exageros, aí eu já sei que eu tenho que moderar depois, né? E aí, cara? E aí, fera? Tem que confessar aqui que é um cara que eu já falei mal. Prazer, Kaique. Não sei. Nem imaginava, velho. Pra mim foi bem emocionante, assim. Essa pessoa que salva a minha vida, mas todos os dias. Desculpa qualquer coisa, viu? Eu que te peço. O aconchego desse abraço me lembrou um pouco do meu pai. Um abraço de Deus. Muito bom, hein? Eu gosto muito desse vídeo. Nesse vídeo vocês veem que tem uma comparação lá cristã, né? Uma abordagem cristã. Mas, independente de você ser cristão ou não, que sabedoria que isso traduz? Esse é o ponto mais relevante. Traduz o seguinte, você coloca ali todo o contexto, esse vídeo é na verdade da época das eleições, lá 2013, 2014, naquela época que houve essa polarização política, né? Então, assim, ele até não é tão recente, mas ao mesmo tempo a abordagem dele é extremamente recente. Porque no final das contas, o que somos? Somos o que pensamos, o Bert Hellinger faz essa discussão lá no ciclo 3,
Somos o que pensamos, o que acreditamos? Ou somos seres humanos vivendo com outros seres humanos? O que é mais forte aqui? Né? Então, diante disso, a Declaração Universal de Direitos Humanos é um marco porque ela responde a essa e várias perguntas, ela dá critérios. Então, ela é uma declaração de direitos. Para você desfrutar desses direitos, você tem o dever de reconhecer esses direitos no outro. E o vídeo fala disso, fala dessa questão. Olha, para alguns isso parece muito difícil, para outros isso pode parecer extremamente óbvio. Para os dois casos, tem uma grande história aí. Então, a história recente, tá, dos direitos humanos vem lá do século XVI, em que ideias políticas e econômicas foram sendo organizadas para que se chegasse numa nova compreensão do ser humano, e aí muitos tratados filosóficos, enfim, todo um processo sociocultural bem abrangente para a gente chegar até aqui. Bom, em linhas gerais, a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela agrega muitos valores cristãos, muito embora ela não tenha uma bandeira defendendo assim, o cristianismo, mas ela agrega esses valores cristãos, e como são valores também universais, eles estão presentes em outras religiões. Então, dá para identificar isso em uma diversidade imensa de religiões, quase todas, né? Se você quiser. Então, assim, e ela vem de um processo mais abrangente, desde lá do século XVI. A Declaração Universal dos Direitos Humanos ela foi promulgada em 10 de dezembro de 1948. Mas vamos ver a história dela, que vem de bem longe. Então vamos lá. A primeira geração ela é dividida em 3 gerações, podemos pensar numa quarta, numa quinta, mas eu vou trabalhar com 4 gerações. A primeira geração de direitos humanos ela vem lá do Iluminismo, no século XVIII, ou seja, ela é resultado desse processo que vem lá do século XVI, culmina no Iluminismo, século XVIII. E aí ela tem como princípio básico defesa da liberdade, direitos civis e políticos. Liberdade significa o quê? Nós temos lá o liberalismo, nós temos lá a ascensão social, mobilidade social, que anteriormente, durante a Idade Média, mesmo na modernidade, não era muito comum. Tá? Só na contemporaneidade que se torna mais comum, existe já na modernidade, mas a gente tem na modernidade ainda uma sociedade estamentária na Europa. Então, diante disso, primeira geração de direitos humanos é essa: olha, eu tenho direito de ter propriedade, de enriquecer e tenho direito, inclusive, de votar, de ser votado, tal. É uma defesa da minha autonomia, de que ninguém pode interferir na minha liberdade. Então, são os direitos civis e políticos. Tá? Bom, só que a gente tem depois, lá no século XIX, a segunda geração. Por que nós temos a segunda geração? Porque no século XIX a gente percebe não só os resultados positivos, mas também os resultados científicos, os negativos do avanço da ciência e do avanço de toda a livre iniciativa, tal, do liberalismo, que são desigualdade social, né, e acúmulo de riqueza. Fundamentalmente isso. Diante disso, aí a segunda geração de direitos humanos, primeira de inspiração liberal, essa também, só que ela já dialoga com o pensamento socialista, mas ela ainda é considerada de inspiração liberal. Tá? Defesa da igualdade, direitos sociais, culturais e econômicos. Tá? Por que eu falo que é liberal? Lá no século XIX, na Inglaterra, você tem a lei dos pobres, você tem uma série de garantias para a sociedade, você tem o aumento tanto do assistencialismo quanto de políticas públicas voltadas para garantir o quê? Que a gente não tropece, que a gente, talvez eu fosse aquele que estava provocando o tropeço, e você também, né? Que a gente não tropece ou não seja aqueles mendigos nos quais os outros estão tropeçando, tá? Para dar condições mínimas de você existir na sociedade. Então,
são os direitos que defendem a igualdade. Que tipo de igualdade? Não é aquela igualdade plena, todo mundo igual, não é isso. Igualdade de oportunidade. São os direitos sociais, culturais e econômicos. O direito de estar e ser culturalmente do jeito que você é e ainda assim ter acesso às benesses da economia, naturalmente de acordo com o seu esforço, mas também relacionado sobretudo com oportunidades, porque as oportunidades são desiguais, então pelo menos oportunidades mínimas para que o seu esforço dê resultado. Senão você fica nadando contra a correnteza, tá? Então é isso. Inclusive propõe que todos se beneficiem dos avanços da ciência e da tecnologia, tá? Não só aqueles mais abastados. Bom, e a terceira geração, que é de inspiração aí posterior à primeira metade do século XX, porque aí na primeira metade do século XX a gente tem 2 guerras mundiais, a gente já falou bastante disso, né? Então, aí a gente tem uma noção de pessoa humana, pessoa, indivíduo, humana, membro da humanidade. O que significa isso? Basta uma pessoa ser vitimizada para que isso seja um atentado à humanidade, tá? Porque isso abre um precedente e não podemos abrir esse precedente, tá? Então, no caso, a terceira geração de direitos humanos é a defesa da solidariedade, de uma fraternidade universal. Na verdade, ela é a noção ecológica. Aí você pode pensar, mas por que ecológica? Pelo seguinte, essa fraternidade é com as gerações, o foco dela é com as gerações que vêm depois. Se a gente não olha para a ecologia, para o cuidado com o meio ambiente hoje, são as gerações futuras que vão penar. Assim como nós estamos colhendo aquilo das gerações anteriores. Tá? Então, existe uma certa solidariedade. Você pensa assim, eu vou morrer mesmo daqui a alguns dias, né? Daqui a alguns anos, o máximo que eu vou viver é 100 e poucos anos. Então, enquanto eu viver, vai estar tudo certo. Deixa os outros que se virem com a falta de água limpa, com aquecimento, com essas coisas todas. Então a terceira geração de direitos humanos diz essa solidariedade. Não, eu tenho que cuidar do mundo que eu recebi para deixá-lo ainda melhor para os que vierem depois. Essa noção ecológica de equilíbrio, e aí propõe uma sociedade pacífica, porque se a gente briga entre nós, o que acontece? Nós temos armamento suficiente para acabar com muita coisa, inclusive o ambiente natural, tá? Que sofre muito também. Então é isso, tá? Então pensa-se aqui na proibição de todas as atividades que são contrárias à paz. A Declaração Universal dos Direitos Humanos contempla a primeira e a segunda geração diretamente, e indiretamente considera-se que ela contempla a terceira geração também, tá? E a quarta geração de direitos humanos, defesa do patrimônio genético da humanidade. Por quê? Porque agora a gente tem transgênicos, a gente tem manipulação do genoma, a gente tem toda uma discussão, que vocês vão ver também na discussão sobre ética da bioética. Então, o que acontece? A gente pode realmente manipular geneticamente a ponto do patrimônio genético da humanidade ser alterado para as próximas gerações. Então, a garantia de que isso não vai acontecer. Então, inclui a preservação do patrimônio genético do ser humano, regulamentando e limitando o alcance de pesquisas científicas nessa área. Tá? Então, propõe que nenhum indivíduo pode ser submetido a determinadas manipulações provenientes de experimentos genéticos. Mais uma vez, não se trata de um ser humano, se trata da humanidade. Tá? Então, quer dizer, basta uma pessoa infectada por Covid para que exponencialmente a humanidade esteja em risco. Vocês entenderam o alcance disso? Então, a gente tem que ter fraternidade com todos. Eu não posso, vou testar essa bactéria aqui e ver o quanto essa pessoa vai sofrer para testar uma vacina. Aí essa bactéria escapa,
vem para mim, vem para os outros, então não posso. Eu não posso diminuir uma pessoa, nem que se essa pessoa me autorizar a fazer isso, eu posso fazer. Tá? Então, é isso. A declaração é citada o tempo todo. Como eu falei, ela contempla os direitos de primeira e segunda geração. Ela foi promulgada antes da discussão dos direitos de terceira geração. Porém, a sua redação inclui um cuidado com o equilíbrio universal, então acaba contemplando essa terceira geração também, né? E a quarta geração aí tem tratados específicos também que corroboram a Declaração Universal de Direitos Humanos e trabalha com esses focos específicos. Gente, é isso. Muito obrigado. Até a próxima. Espero que vocês tenham aproveitado. Continuem as leituras. Semana que vem a gente faz uma atividade. Valeu!